Boa noite, irmãos. Graça e paz da parte de Deus. Uma alegria poder voltar aqui. O tempo passa rápido, né? É a segunda conferência, faz exatamente um ano, né? Então estou sendo muito abençoado, porque estou tendo o privilégio de falar, falei na primeira e agora na segunda conferência. A minha oração sincera é que Deus continue abençoando essa igreja, porque tem abençoado. É visível a graça de Deus sobre a vida dos irmãos. Não é só notícia ruim que corre rápido não, tá, irmãos? Notícia boa também corre rápido. E tem notícias boas fluindo Brasil afora do que Deus tem feito aqui. Deus abençoe o pastor Áquila, pastor Márcio, toda a equipe, toda a liderança. Eu oro para que a primeira igreja batista de Moriaé continue sendo uma bênção para a cidade e para toda essa região. Vamos abrir nossas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 3. Eu quero ler o verso 21. E nós vamos entrar no capítulo 4 e vamos até o verso 7. Ego transformado, a humildade que brota do Evangelho e traz a verdadeira alegria. Esse é o tema da nossa reflexão, à luz de 1 Coríntios 3, a partir do verso 21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso, seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras, tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Todavia, a mim, muito pouco se me dá de ser julgado por vós ou por tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo, porque de nada me arguia a consciência. Contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à plena luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Essas coisas, irmãos, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto: não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. Pois quem é que te faz sobressair? E que tens tu que não tenhas recebido? E se o recebeste, por que te vanglorias, como se não tiveras recebido? Que Deus nos abençoe. O apóstolo Paulo fundou a primeira igreja batista de Corinto na década de 50 do primeiro século. Me perdoe esse presbiteriano, se haja aqui porventura. E era uma igreja muito querida para ele, mas era uma igreja que trouxe muitos sofrimentos ao coração do apóstolo Paulo. Ele planta aquela igreja, ele passa uma temporada longa ali, mais do que a média do tempo que ele passava nas cidades, e depois dele, outros líderes passaram por lá, possivelmente, Pedro e Apolo. Pedro, o apóstolo, muito conhecido, e Apolo, o que sabemos dele é que é um homem versado nas escrituras e certamente um notável homem de Deus. Pois bem, Paulo escreve essa primeira carta àquela igreja e ele tem conhecimento de que a igreja está dividida. Ela está partidarizada, ela está fragmentada em vários grupos. E esses grupos estão dizendo: bem, eu sou de Paulo, foi Paulo que fundou a igreja. E um grupo diz: não, eu sou de Pedro, porque Pedro foi aquele a quem Jesus deu as chaves da igreja. Ah, mas eu sou de Apolo, porque Apolo é o grande mestre, o grande instrutor, que tem profundo conhecimento da lei. Então a igreja estava basicamente dividida. E o que Paulo faz aqui, nesta primeira carta, já no início dela, é fazer uma radiografia daquela igreja. Pare para pensar nisso. Por trás de todo pensamento, todo comportamento pecaminoso, há um pensamento equivocado. As ações, elas resultam de um mau pensamento, de uma compreensão equivocada da verdade. A igreja não é de Paulo, nem de Pedro, nem de Apolo, a igreja é de Cristo, e Paulo está tentando mostrar isso para eles. Mas por que é que eles estavam dividindo a igreja, perturbando a igreja? Paulo vai afirmar que o problema fundamental é um só:
o orgulho, a vanglória, a soberba, a altivez de espírito. Um ego inflamado estava movimentando-se naquela igreja, prejudicando-a, dividindo-a, e Paulo então identifica que por trás de todo aquele comportamento de contendas e divisões havia na verdade o maligno orgulho. Observe a linguagem que ele vai usar. Vou ver se consigo passar uns slides aqui. Olha lá, olha a linguagem dele. Ninguém se glorie nos homens, porque te orgulhas. O que é que ele está fazendo aqui? Observe, ele emprega as palavras como um médico usando um bisturi. Ele está fazendo literalmente uma cirurgia no coração pecaminoso daquela gente. Por que é que você se orgulha? Por que é que você está tão soberbo? Paulo percebe que os problemas da igreja têm um coração, e o coração do problema é o orgulho do ser humano. E Paulo vai denunciar o orgulho. E é importante falar sobre isso porque do berço ao túmulo o orgulho é seu principal problema. Observe que nós todos, em variados graus, temos orgulho. Salvo um ou outro que tem orgulho de ser humilde, nós todos temos um coração que tem sede de aplauso, sede de glória, que quer a primazia, que quer ser o centro, que quer que sua vontade prevaleça entre os demais. E aquela igreja não tinha apenas um, nem dois, nem três, mas a igreja inteira estava adoecida pela soberba, pela vanglória, e aquilo estava prejudicando significativamente a igreja, a razão pela qual Paulo escreve esta carta e denuncia o orgulho deles, porque sem dúvida, repito, o orgulho é um pecado genitor. O útero no qual todos os pecados são gestados é o orgulho. Foi pelo orgulho que o diabo e os anjos caíram, pelo orgulho que Adão e Eva tropeçaram. O orgulho é uma coisa tenebrosa. Olha o que diz o brilhante C.S. Lewis, um pensador cristão. Vamos ver se vai passar aí. Foi pelo orgulho que o demônio tornou-se demônio. O orgulho conduz a todos os outros pecados. É o mais completo estado de alma ante Deus. O orgulho, Victor Hugo dizia, que é uma fortaleza maligna em nós, em todos nós. Razão pela qual Paulo agradeceu a Deus o espinho na carne, para que ele não ficasse soberbo, porque todos nós nascemos nessa condição, porque nós somos filhos de Adão, temos uma inclinação natural. O que varia de um para o outro é o grau, é a sutileza em que o orgulho se manifesta. Naquela igreja estava muito bem manifestado. Agora observe, eu estou falando numa igreja para discípulo de Cristo, que tem como pressuposto que o orgulho é um pecado e que a humildade é uma virtude. Agora, nós vivemos numa sociedade em que há uma completa inversão de valores. O que eu quero dizer com isso? Para muitas pessoas hoje, na sociedade que nós vivemos, pós-cristã, secularizada, será que o orgulho é um problema mesmo? Será que no fundo não é bom ter um pouco de orgulho? Ou você nunca ouviu essa frase? Tenha mais orgulho de si mesmo, né? E as frases são sutis, elas são muito sutis. Orgulho da família, orgulho do filho. A ideia é dizer assim, poxa, eu estou feliz com o que está acontecendo. Mas no fundo, nós vivemos numa sociedade para a qual boa parte das pessoas não mais vê o orgulho como uma coisa realmente nociva. Será que é mesmo a fortaleza do mal, uma coisa maligna? Há uma inversão de valores, inclusive em nossas comunidades. E aqui, antes da gente examinar o texto, eu queria fazer algumas considerações. A primeira é essa expressão que o John MacArthur usa, Sociedade Sem Pecado, em um dos seus livros. Quem não lê esse livro ainda, eu recomendo, publicado pela Cultura Cristã, é um livro bem interessante, fácil de ler. Na verdade, o que ele vai fazer é tornar mais acessível um diagnóstico feito por um homem chamado Karl Menninger, que na década de 70 escreveu um livro chamado O que Aconteceu com o Pecado. E nessa obra, o MacArthur, seguindo os passos daquele psiquiatra americano da década de 70, ele vai mostrar que os pecados, o conceito de pecado sumiu da sociedade por três razões. Os pecados se transformaram em crimes. Então, se o pecado é um crime, o indivíduo não precisa de arrependimento, ele precisa responder perante o Estado. Então não é um problema da igreja, é um problema do Estado. O pecado se transformou em uma doença, havia furto, agora uma cleptomania.
Então precisa de arrependimento, precisa de tratamento. E os pecados agora foi tirado do âmbito do indivíduo e levado para o coletivo. Então o indivíduo está lá em Copacabana, junto com outros garotos de rua. Ele então começa a assaltar uma senhora, puxa a bolsa, vem um rapaz mais forte, joga ele no chão, toma a bolsa, dá um tapa no garoto. Para com isso. Alguém chega e diz: não faça isso com essa criança. A culpa não é dela, a culpa é da sociedade. Toda a responsabilidade do indivíduo foi removida. Então nós vivemos uma sociedade em que o pecado foi banalizado, o conceito de pecado. Razão pela qual, para muita gente, o orgulho não é uma coisa assim tão complicada. Basta observar, por exemplo, que em 2002 o livro mais vendido na Inglaterra tinha como título, numa tradução livre, Peque para Vencer. Além de não ser uma coisa nociva, a sociedade está dizendo o seguinte, que o pecado é bom, ele pode alavancar sua carreira inclusive. Estão brincando com a realidade do pecado. A Que Bom, que faz sorvetes e picolés maravilhosos, algum tempo atrás, em 2003, fez uma série de picolés com o nome dos 7 pecados capitais. Tinha a série que era orgulho, tinha cobiça. E qual era o slogan deles? Essa é sua última chance de pecar. Colocavam um picolé bem saboroso e essa frase: essa é sua última chance de pecar. O que essa sociedade está dizendo? É que o pecado não é tão ruim assim. Se pecado existe, na verdade não é tão nocivo. E orgulho, na verdade, todo mundo tem que ter um pouco de orgulho. Se você não tiver orgulho de você, quem que vai ter? Tem que valorizar você mesmo. Então, falar de orgulho numa sociedade como a nossa está sendo cada vez mais falar ao vento, porque as pessoas não veem mais o pecado como realmente uma coisa danosa. Um outro ponto a considerar é a valorização da autoestima, né? Está aí o famoso gatinho que gostava de ser o centro das atenções, essa valorização da autoestima. Se você vivesse algumas décadas atrás, você iria considerar o seguinte: boa parte da sociedade não olhava a questão da autoestima como uma coisa boa. Mas hoje em dia é ponto pacífico: valorize a sua autoestima, valorize você mesmo. Você é brasileiro, não desiste nunca, né? Olhe para dentro de si. A questão do mercado da autoajuda cada vez mais crescente, porque houve uma mudança no modo de pensar no Ocidente, que até bem pouco tempo atrás não via autoestima como uma virtude, mas via autoestima como uma coisa prejudicial. Para fazer uma leitura aqui de uma obra do Tim Keller, cujo título é esse, Ego Transformado, olha o que ele vai dizer. Até o século XX, as culturas tradicionais, assim como a maioria das culturas do mundo, sempre acreditaram que a autoestima elevada demais era a causa de todos os males da sociedade. Pois bem, o que provoca a maior parte dos crimes da violência? Por que as pessoas são maltratadas? Por que são cruéis? Por que cometem os erros que cometem? E ele segue fazendo um diagnóstico histórico. A resposta tradicional diria que a culpa era do hubris, do orgulho. Palavra de origem grega que significa soberba ou autoestima elevada demais. Tradicionalmente, era assim que se explicava o mau comportamento das pessoas. Então o indivíduo fazia uma coisa errada porque ele estava cheio de si. O que importava não era a lei que deve prevalecer para a maioria, mas a lei que ele mesmo cria para si. Tem que ser do meu jeito. Ele estava ensoberbado, altivo, cheio de autoestima. Isso era um mal, mas a coisa mudou. Agora observe. No entanto, a sociedade ocidental de hoje desenvolvemos um conceito cultural totalmente oposto. A base da educação contemporânea, a maneira de tratarmos os encarcerados, o fundamento da maior parte da legislação moderna e o ponto de partida do aconselhamento de hoje são opostos do conceito tradicional. O que está prevalecendo hoje? A crença de hoje é que as pessoas agem mal por falta de autoestima e por terem uma valorização baixa de si mesmo. Coitadinho, não teve pai, não teve mãe, não teve carinho. O que falta para ele é alguém falar assim: você é uma pessoa importante. Você é uma pessoa muito importante. Se você olhar para dentro de si, você poderá ser uma pessoa melhor.
a ideia de orgulho, de autoestima, de soberba foi completamente pulverizada na sociedade, inclusive em nossas igrejas. Até século XX era assim que se pensava. O indivíduo agia de maneira errada porque pensava só em si. Um pai de família que seguia aventuras fora do casamento era um indivíduo orgulhoso, soberbo, altivo, cheio de si, que não pensava nos seus filhos, que não pensava na sua esposa, pensava em satisfação própria. Estava cheio de si. Então era apontado: o seu problema é que você está com seu ego no centro. Você precisa morrer e pensar mais no outro, pensar no próximo mais próximo. E o próximo mais próximo é a sua esposa, são seus filhos, é a sua igreja, é o evangelho. Mas isso mudou completamente. Deixa eu mostrar um quadro para vocês aqui. Quantos se lembram desse episódio no Rio de Janeiro, o ônibus 174? Você se lembra desse episódio? Meus irmãos, abra um parênteses aqui, orem pelo Rio de Janeiro, está difícil, hein? Você sabe que o versículo mais memorizado pelos cariocas é o Salmo 91, aquela parte que diz: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 ao teu direito, mas tu não serás atingido. Não tem dia, nem hora, nem lugar, só o Senhor para livrar. Até rimou. Esse episódio, a gente brinca, mas é um episódio realmente triste. É um assalto que houve, um sequestro. A linha do ônibus era 174, hoje até mudou a linha, agora é 158, que fazia Central Gávea. Isso foi em 12 de julho de 2000. Quem é esse indivíduo que está aí com a arma na cabeça de uma professora chamada Geisa Firme Gonçalves? É um indivíduo chamado Sandro Nascimento. Esse rapaz, ele foi um dos sobreviventes daquela chacina da Candelária. Os outros meninos morreram, meninos de rua. Ele sobreviveu, cresceu na marginalidade, foi fazer um assalto nesse ônibus, não deu certo, ele pegou a professora como refém e a história nós conhecemos. Depois de horas e horas de negociação, conseguiram detê-lo lá e no caminho para a delegacia, mataram ele dentro de uma viatura da Polícia Militar do Rio de Janeiro, ou seja, morreu. O que me impressionou naquele momento, que foi manchete no Brasil inteiro, era o seguinte: a culpa da morte da professora que foi alvejada naquele desfecho terrível, não era do indivíduo que entrou no ônibus, pegou uma arma, ameaçou pessoas, colocou uma mulher cidadã de bem, professora, sob a mira de um revólver por horas e horas. A culpa não era do indivíduo Sandro, mas a culpa era de quem? Da sociedade. E muito mais dos policiais, que o cara entrou vivo na viatura e chegou no hospital ou na delegacia morto. Não estou isentando a polícia de ter cometido o crime de ter matado ele dentro da viatura. Qual é o ponto que eu quero dizer aqui? Houve uma completa mudança nos valores, meus irmãos. Eu estou querendo levar vocês à reflexão para a gente chegar em 1 Coríntios, para saber o que é que estava gerando problema naquela igreja, que é o principal problema nas nossas igrejas. O que está acontecendo em Corinto é um retrato 3x4 das nossas comunidades. E aí eu quero ler para vocês um texto de John MacArthur. Vivemos numa cultura que elevou o orgulho ao status de uma virtude. A sociedade atual nos incentiva a buscar autoestima, sentimentos positivos e a dignidade pessoal. Ao mesmo tempo, a responsabilidade moral está sendo substituída pelo vitimismo, que ensina as pessoas a culparem os outros pelos seus fracassos e iniquidades pessoais. Então a culpa é do outro, não é? Por que o indivíduo age assim? Porque ele não teve uma boneca quando era... A menina não teve uma boneca quando era criança. Porque o menino tomou lá uns tapas do pai quando era garoto. A gente vai transferindo as responsabilidades. Isso é tão forte, mas tão forte, que tempos atrás houve aquela coisa muito prevalecente nas igrejas, inclusive nas igrejas históricas, da quebra de maldição hereditária. O indivíduo é mentiroso é porque o tataravô dele mentia pra caramba, não é? O indivíduo tem mania de pegar as coisas dos outros é porque alguém fez um pacto lá atrás e tem que quebrar aquela maldição, não é? E aí, quando não rastreava a identidade do parente morto, então a culpa não era do parente morto, a culpa era do diabo. É mais fácil culpar o diabo do que o tataravô, que a gente não sabe o nome. Então era uma transferência de responsabilidade nessa cultura de vitimismo. Ninguém tem responsabilidade por nada. Fora da igreja, fora do âmbito da igreja, tem vários estudos na área comportamental, sociólogos da religião, antropólogos, psicólogos, psiquiatras, que estão apontando essa mudança como um grande desastre no Ocidente, um grande desastre. Eu vou apenas ler mais um texto antes de a gente ir para
1 Coríntios. Essa senhora aqui chama-se Lauren Slater. Ela escreveu no New York Times um artigo que ela diz o seguinte: as pessoas com autoestima elevada são as mais perigosas, aquelas que nos rodeiam, do que as pessoas com baixa autoestima. E estar incomodado com si mesmo não é a fonte dos maiores e mais dispendiosos problemas sociais do nosso país. Ela identificou que o problema dos Estados Unidos da América não eram aquelas pessoas que tinham a baixa autoestima, mas era justamente aquelas que estavam cheias de si, orgulhosas, soberbas, altivas, querendo impor sobre os outros a sua vontade. Ou seja, Paulo vai identificar aqui na carta aos Coríntios que o problema daquela igreja, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, era que aquela igreja estava cheia de si, orgulho e soberba. E Paulo vai aqui fazer um diagnóstico e dar o tratamento adequado para o problema do orgulho. Vamos então à carta de Paulo aos Coríntios para a gente ver aqui o que é que Paulo nos apresenta. Primeiro ponto, ele vai tratar a condição natural do ego. Qual é a condição natural da pessoa que vê o mundo? Coração humano. Essas coisas, irmão, apliquei-as figuradamente a mim mesmo e a Apolo, por vossa causa, para que por nosso exemplo aprendais isto. Aprendo, irmãos, não ultrapasseis o que está escrito, a fim de que ninguém se ensoberbeça a favor de um em detrimento de outro. A palavra que Paulo usa aqui não era a palavra usada comum na literatura grega para ego, para orgulho, para soberba. A palavra que ele usava, ou pelo menos que era usada na literatura clássica grega, era a palavra hubris. Mas a palavra que Paulo usa aqui é físio, que dá a ideia de orgulho inchado, superinflado, distendido. É o ego expandido, é o indivíduo que está cheio de si, soberbo ao máximo. Então Paulo está dizendo: olha, vocês não devem ultrapassar o que está escrito. Vocês não devem agir como se fossem senhores da igreja, para que a soberba não vos tome, para que o ego não fique distendido. É o que Paulo está dizendo aqui. E essa expressão ego expandido, ego superinflado, ego inchado, tem algumas características. Deixa eu mostrar para vocês quais são elas. Primeiro, esse ego ele é vazio. O ego inchado não tem nada no centro. Toda pessoa vaidosa, via de regra, ela é vazia. Ela aparenta ser uma coisa, mas quando você começa a caminhar com esse indivíduo, com essa pessoa, você vai ver que é vazia. Inclusive a palavra vaidade, num texto hebraico, aquela palavra que aparece lá no livro de Eclesiastes com frequência, tudo é vaidade, vaidade, vaidade. A palavra vaidade, ela pode ser explicada numa expressão: bolha vazia, bolha de sabão. O ego inchado está completamente vazio. E a tendência humana é o que então? É criar uma identidade em torno de algo que não seja Deus. O homem dominado pelo ego, ele está vazio existencialmente. E porque ele está vazio existencialmente, ele tenta então preencher esse vazio, tentando assumir a primazia, seja numa casa, seja numa igreja, seja no ambiente de trabalho, seja na escola. É o ego vazio tentando de alguma maneira parecer ser o que de fato não é. É curioso isso. Tem um pensador francês, foi um grande matemático, depois se tornou um grande teólogo, na verdade, escreveu alguns livros interessantes, alguns textos, o Pascal. Eu queria ler para vocês o que ele vai dizer sobre esse ego vazio. Ele diz assim, ó: o homem já teve a verdadeira felicidade, da qual agora resta nele apenas o sinal e o espaço vazio, que ele tenta em vão preencher com coisas ao seu redor, procurando em coisas ausentes e ajuda que não obtém nas coisas presentes. Essas, porém, são todas incapazes, porque o abismo infinito só pode ser preenchido por um objeto infinito e imutável, ou seja, apenas pelo próprio Deus. Você já ouviu essa expressão, né? Vazio existencial. Aquele vazio que só Jesus pode preencher. Isso não é história de pregador, é um diagnóstico da alma humana. O ser humano, ele está vazio, com seu ego distendido, ampliado, cheio de si, mas lá dentro não tem nada. E porque ele não conhece a Deus, não ama a Deus, esse é o propósito principal pelo qual nós existimos, ele tenta de alguma maneira
preencher esse vazio, impondo-se sobre os outros, como aqueles cristãos, como aqueles líderes na igreja em Corinto. Isso é um problema. E esse vazio existencial só vai encontrar preenchimento na pessoa do nosso Criador, Deus no centro. Nós devemos ter a nossa personalidade, a nossa individualidade, o nosso ser, mas redimido e nunca estendido, inchado, o ego absolutamente pecaminoso. Outro dia eu estava fazendo um exercício numa praça perto lá de casa, e é interessante, as pessoas hoje em dia fazem essas selfies, né? É muita selfie. E aí tinha um grupo, no final da tarde, fazendo uma selfie. E aí a menina falou assim, eu ouvi, eu passando, ela falou alto e eu ouvi. Bem, ficou boa a foto? Não, não ficou boa não. Aí eu, tenta tirar a marca. Eu falei, pô, marca? A foto não tinha ficado boa porque a marca, a grife na camiseta não saiu. E ela queria postar uma foto dela com o grupo, mas a marca da camisa tinha que aparecer. Houve um tempo em que as pessoas compravam a roupa pela qualidade do produto, pela durabilidade, pelo preço. Percebam, o indivíduo hoje está tão vazio existencialmente que ele quer dar significado à sua vida usando simplesmente uma camisa com uma marca. E se o indivíduo não tiver dinheiro para dizer, para afirmar que ele é alguma coisa, o que é que ele faz? Ele compra um falsificado, que não dura nada, mas é da marca, é da grife. Isso não é uma doença, gente. Isso é o ego inflamado, orgulho, vanglória, isso é diabo puro. E esse vazio existencial se manifesta de múltiplas formas. É um indivíduo que não tem dinheiro para andar de ônibus, mas ele compra um carro fiado e vai dizer, eu estou podendo. Se a gente for parar para analisar os sintomas disso, é impressionante. É impressionante. Agora tenta pensar nisso no contexto de uma comunidade cristã. Tem muito ego, hein, irmãos? Tem muito problema. Só misericórdia. O indivíduo se coloca diante do espelho e canta o hino, grandioso és tu. Aí alguém chega assim, o que é que você está... Não, estou ensaiando para domingo à noite. Ego vazio e mais, dolorido, o ego distendido dói. Já viu essa expressão? Você feriu o meu coração? Alguém deu uma punhalada, uma facada, um tiro? Não, é uma expressão metafórica para dizer o seguinte, alguma coisa ofendeu tanto que machucou. Agora, a sua personalidade interior, seu eu, é físico? Não, é uma linguagem que a gente usa. Mas por que essa expressão dolorido? Porque o homem orgulhoso é extremamente melindrado. Extremamente melindrado. Veja a quantidade de tempo, de energia, de emoção que os pastores gastam tratando gente melindrosa. Aquele caso do irmão que some da igreja, o pastor fica preocupado, será que viajou, não dá notícia? Aí passa umas 4 semanas, de vida aparece, meu irmão, uma irmã sentiu sua falta. Ah, sentiu, né? Fiquei em casa só para saber. Meu Deus, cheio de problema para resolver, Senhor. Meu irmão, 450 pessoas, não tem como eu descobrir, não tenho. O pessoal acha que o pastor sabe de tudo, tem todas as informações, né? Pastor, você está com uma cara feia para mim hoje, eu falei assim, não estou sabendo. Ego dolorido. Há uma história muito curiosa sobre o Mozart, né, que foi um dos grandes músicos, Amadeus Mozart. Era um cara talentosíssimo, a quem Deus tinha abençoado muito, e essa era a crise do Salieri, né, que era piedoso, mas não tinha talento. O Mozart era um profano e tinha muito talento, né, os mistérios de Deus. O Mozart era um indivíduo extremamente vaidoso. Ele diz o seguinte, nunca estou de bom humor quando chego numa cidade onde não sou conhecido. Será que era vaidoso? Você pega esses artistas por aí que ficam exigindo água vulcânica. Isso aqui é água natural, né, meu irmão? Outro dia eu li num artigo que uma banda veio tocar no Rock in Rio, pediu água vulcânica. Eu falei, caramba. Porque o indivíduo está tão cheio de si que ele se sente literalmente uma divindade digna de ser cultuada e que suas exigências devem ser obedecidas. Agora, um indivíduo maluco desse, que pede um negócio desse fora da igreja, tudo bem. E na igreja, quando o indivíduo acha que todo mundo tem que fazer a sua vontade, e quando não faz a sua vontade, magoei. Fica magoadinho. Com o pastor então, rapaz, é tanto problema.
E tem um indivíduo que fica atarefado, o ego atarefado, vive ocupado tentando preencher o vazio. Ele está vazio, ele está dolorido, ele está atarefado, ele está sempre tentando ocupar aquele vazio, querendo a atenção das pessoas, a atenção do pastor. Você sabe que tem gente que tem ciúme de pastor, né? Poxa, o pastor está mais amigo de fulano do que de mim, viu? Ele fez um churrasco, eu fiquei sabendo, não me chamou só fulano de tal. Aí fica, né? O indivíduo tentando chamar atenção, tentando... Gente, eu estou falando que eu gosto do outro mundo, não, né? Ninguém precisa levantar a mão não, mas eu estou falando sobre todo mundo, né? Pois bem, então, e essa tarefa de preencher o ego tem praticamente duas vertentes: comparação e vanglória. Todo homem orgulhoso, todo homem cheio de vanglória, altivo, ele é especialista em comparação. Comparação, é impressionante, está sempre comparando. E a vanglória, que é justamente essa glória vazia, vem acompanhando. E aqui eu quero ler para vocês mais uma vez um trechinho. Quem puder ler, leia C.S. Lewis. É realmente um dos grandes escritores do século passado, brilhante. Talvez apareça um texto dele aí. Está longo, grande, mas vale a pena. Vê se você acompanhar aí. O orgulho não se satisfaz em ter uma coisa, mas tê-la em quantidade maior do que os outros. Dizemos que as pessoas se orgulham de serem ricas, espertas ou bonitas, mas isso não é verdade. Elas têm orgulho de ser mais ricas, mais espertas ou as mais bonitas que outros. Se todos fossem igualmente ricos, ou inteligentes, ou bonitos, não existiria motivo de orgulho. Então o indivíduo está numa tarefa, numa corrida, para ter a primazia, para dizer, ó, eu sou melhor, eu sou mais bonito, eu sou mais inteligente. Já viu aquele bate-papo com reúne um grupo de pessoas? Está todo mundo conversando sobre um assunto e tem aquele indivíduo que quer dominar o assunto, ele entende tudo, a palavra dele tem que ser a palavra final. Você pode falar de motor de avião, ele entende. Você pode falar assim de o maior rio do mundo, ele entende tudo. Ele entende de agricultura, ele entende de tecnologia, ele entende tudo. Qualquer assunto. É um indivíduo cheio de si, que quer que a sua última palavra tenha a primazia. Então, isso é o ego. E mais, frágil, o ego inflado estoura facilmente. E aí, observe o que o texto vai dizer: não nos deixemos possuir de quê, gente? De vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Aqui é um diagnóstico bem interessante, essa expressão de Paulo aos Gálatas, porque Paulo vai dizer o seguinte: o orgulho que gera esse ego inflado, distendido, dolorido, atarefado, ele é extremamente frágil, e ele trabalha com comparação. Então o homem orgulhoso, ele vai fazer duas coisas: ou ele vai ser tomado pelo complexo de inferioridade, e aí ele vai ter inveja de outras pessoas, ou ele vai ser tomado por um complexo de superioridade e vai provocar o outro. Essas duas coisas sempre andam juntas. Ou o indivíduo fica naquela retranca da inveja, e a inveja é curiosa, hein? São Basílio dizia que a inveja é o pecado inadmissível. Sabe o que significa isso? Você vai encontrar alguém que fala assim: olha, pastor, ora por mim, ou meu irmão, ora por mim. Eu sou um indivíduo que não tem muita paciência não, eu sou meio pavio curto, pastor, já deu para perceber, né? Eu tenho assim, olha, aquele irmão lá, só oração SL. Sabe o que é oração SL, né? Não? Salve e leva, Senhor. Então o indivíduo que tem pavio curto, ele vai e pede a Deus que tenha, e confessa a sua impaciência, a sua irritabilidade. Agora, você já conheceu alguém? Meus irmãos, eu queria, na reunião de oração, eu queria fazer um pedido de oração. Eu sou uma pessoa muito invejosa. Eu queria que Deus trabalhasse no meu coração. Você já viu alguém reconhecer que é invejoso? Esse é o pecado inadmissível. E o indivíduo complexado, complexo de inferioridade, ele guarda aquilo. Ninguém presta, porque todo mundo de alguma maneira é melhor do que eu. Então ele nutre uma inveja. Já aquele que se sente melhor do que os demais fica provocando. E aí? Comprou esse carrinho 1.0, né? Anda nada. Anda nada. Vai pra BR com isso não, hein? Aí o cara ele entra no carrão dele 2.0, 400 mil cavalos e vai embora.
Porque há uma comparação, há um jogo. O ser humano, meus irmãos, o que o pecado fez com o ser humano é uma coisa, a gente está rindo, mas é um retrato das nossas desgraças, não é? Olha o que diz do Titio Stott aí, nosso professor. Somos motivados por sentimentos de inferioridade ou superioridade. Se nos consideramos superiores às outras pessoas, nós as desafiamos, pois desejamos que conheçam e sintam a nossa superioridade. Se por outro lado nós as consideramos superiores a nós, ficamos com inveja. Nos dois casos, a nossa atitude é por causa da vanglória ou convencimento. Temos uma opinião tão cheia de fantasia a nosso respeito, que não suportamos os rivais. Essa é a realidade do homem orgulhoso. E Paulo está fazendo um diagnóstico. O problema da igreja de Corinto era soberba na vida da igreja. E essa soberba se revela no coração inflado, distendido, dolorido, atarefado em buscar glória para si e altamente frágil, ora invejando, ora apresentando-se como superior. Aí Paulo vai tratar agora a visão transformada do eu. Como é que o eu é transformado? Vamos ver? Aí observe como é que começam os 2 versículos do capítulo 4. Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo. Ora, além disso, o que se requer dos dispenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. O que Paulo está falando sobre si mesmo? Observe, Paulo está aqui na primeira e segunda carta, em linhas gerais, fazendo uma defesa do apostolado dele. Havia uma acusação, inclusive, vejam como o pecado do orgulho vai gerando outros pecados. O que é que alguns líderes que tinham passado por aquela igreja, que não foi Pedro nem Apolo que disseram isso, mas tinham semeado entre aqueles irmãos e que havia essas disputas, estava afirmando, sabe de uma numa boa, vocês estão dizendo que foi Paulo que fundou a igreja? Paulo nem apóstolo era. Você sabia que ele perseguiu a igreja? Paulo não andou lá com os discípulos, ele não andou com Jesus. Ele disse que viu Jesus, mas não sei não, hein? Colocou sob suspeição o apostolado de Paulo. Paulo então escreve defendendo seu apostolado na primeira e sobretudo na segunda carta. Mas nessa fala dele, já na primeira carta, no capítulo 4, o que Paulo vai dizer? O que é que realmente importa, irmãos? O que é que realmente importa? É que você recebeu o discipulado de Pedro? É que você recebeu uma aula lá de teologia de Apolo? É que você foi batizado por mim? O que é que realmente importa? O que é que realmente faz a diferença na vida do servo de Deus? Paulo vai dizer que seja ministro de Deus e que tenha um trabalho para fazer. Paulo está dizendo o seguinte: a identidade de Paulo não está presa à opinião alheia. Paulo sabia quem ele era, Paulo tinha uma identidade, Paulo era um ministro. Ele falou: o que se requer de mim, de qualquer ministro, é que seja fiel a Cristo, só isso. Eu não estou aqui para disputar espaço com Pedro ou com Apolo. Eu sei quem eu sou e eu sei qual é a missão que Deus deu para eu fazer. Simples assim. É um homem maduro, é um homem que tem a sua personalidade, mas ele não está preso à opinião alheia. Paulo não fica sem dormir porque alguém diz: olha, duvido se você aposta. Isso não faz com que ele perca o sono. Para Paulo, o mais importante é ser fiel a Cristo e a sua vocação. Isso aqui, irmãos, é muito importante. Prestem bastante atenção nisso. Você precisa entender 2 coisas: quem você é em Cristo Jesus e qual é a sua vocação. Você estava morto em seus delitos e pecados, você estava escravizado 3 vezes, pelo pecado, pelo diabo e pela sua própria natureza corrompida. Você estava debaixo de condenação, porque todos aqueles que estão fora de Cristo estão debaixo da ira de Deus. Graciosamente Deus te salvou, tirou das trevas para a luz. Você foi adotado, amado por Deus, lavado no precioso sangue de Cristo, recebeu uma nova natureza, tem a esperança da vida eterna, é a habitação do Espírito de Deus. Essa é a sua identidade. E qual é a sua vocação? Quer na esfera da criação, trabalhando em qualquer atividade secular, quer na esfera da igreja, em qualquer ministério da igreja, você tem que fazer tudo para a glória de Deus. Quando você entende a sua identidade e a sua missão, se o outro diz que você é bonito ou feio, não vai te afetar. Você não precisa ir correndo atrás do aplauso dos irmãos para fazer o trabalho. Veja como uma coisa é sutil, irmãos. Vejam como uma coisa é realmente sutil. Vou fazer uma ilustração hipotética. Você foi convidado numa semana de oração da igreja. O pastor lá fez uma semana de oração e ele então delegou de segunda a
na sexta-feira, cada um vai dirigir aquela reunião de oração. Você pegou a quinta-feira. Segunda você está normal, texto tranquilo, na quarta, mas na quinta-feira você levanta já diferente. Ora mais, lê a Bíblia, se organiza, liga o pastor, está tudo ok, vem na igreja, checa tudo, convoca o pessoal pelo telefone, tal. Aí vem lá, um grupo pequeno, você pensou que viria mais pessoas, o cara que ia tocar furou na hora, ficou só a irmã na regência, o pessoal cantou desafinado, o camarada que ia trazer a palavra, parece que não estudou, falou coisa com coisa, o culto foi um desastre da perspectiva humana. Você vai para o pastor, não tem mais jeito não me coloca nessas furadas mais não. Está muito mal essa igreja, a igreja não está indo bem não. Ele não fez nada disso na segunda, na terça, na quarta, ele fez alguma coisa na quinta. Ele não está preocupado com a vida da igreja, ele não está preocupado com o ministério de oração, ele está preocupado com uma performance, e a performance dele naquele dia foi um fracasso. Veja como uma coisa sutil. Se você ora mais intensamente no dia em que você vai participar de alguma coisa na igreja do que nos outros dias, você não está preocupado com a igreja, muito menos com a glória de Deus, você está preocupado com a sua performance. Veja como a vaidade é sutil, como uma coisa realmente maligna. Por isso que Paulo está dizendo o seguinte: a nossa identidade e a nossa vocação em Cristo vai pulverizar isso, porque eu sei quem eu sou em Cristo e eu sei o que Ele me chamou para fazer, independente se as pessoas vão dizer, olha, caramba, foi muito bom. E se alguém disser, rapaz, faz outra coisa porque Deus assoviou e Ele achou que você chamou, Ele te chamou, foi só um assovio, não foi chamado não. Talvez a expressão, né? Fui pregar no Vale do Paraíba, o diácono me ensinou isso aqui, ó. De vez em quando o cara vai pregar, eu já avalio logo. Aí se não for muito bem, olha, vai fazer outra coisa, porque Deus assoviou e você acha que Ele te chamou. Foi só um assovio. Um diáconozinho muito duro que tinha lá no Vale do Paraíba. Pois bem, ouçam isso aqui de um general cristão muito piedoso, o Charles Gordon. Se Deus sorrir para nós, isso aqui é um tesouro isso aqui, irmãos, presta bem atenção. Se Deus sorrir para nós, nem o sorriso, nem desprezo dos homens nos poderão afetar. Vivo perante um só ouvinte, perante os outros nada tenho a provar, nada a ganhar, nada a perder. O auditório de um ouvido só. Se Deus está dizendo, olha, é por aí, esse é o caminho, tá bom. O que importa para Paulo não é se a igreja está desprezando ou aplaudindo. Paulo falou, olha, eu aprendi, receber o aplauso, eu aprendi a ser humilhado. Não é humilhação? Um membro da primeira igreja batista de Corinto chegar na cara de Paulo e falar assim, você não aposta coisa nenhuma? Quantos membros são especialistas em ofender pastor, né? Mas Paulo estava já amadurecido, olha, aplauso e ofensa para mim não me atinge mais, sabe por quê? Eu sei quem eu sou e eu sei o que Deus me chamou para fazer. O sorriso de Deus, o auditório de um ouvido só faz a diferença. E olha só o que Paulo vai dizer sobre si mesmo: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Vamos ler juntos? Que Cristo veio ao mundo, dos quais eu sou o principal. O maior teólogo da igreja, o maior plantador de igrejas da história, dizendo, olha, dos pecadores sou o principal. Há uma frase atribuída a Spurgeon, que quando ele chegou à porta da igreja, uma vez uma pessoa disse assim, olha, eu nunca ouvi uma mensagem dessa em toda a minha vida, 50 anos de vida cristã. E começou aqueles elogios capciosos e tal a Spurgeon. O diabo falou tudo isso hoje pela manhã. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Que por vezes, esse louvor, ele é extremamente perigoso, porque infla o ego. Então Paulo, ele sabia receber um elogio e também sabia elogiar. Nós devemos aprender a elogiar, mas quem ouve elogio, ou mesmo a crítica, tem que entender o seguinte, não é esse elogio que vai fazer eu pregar melhor, não é essa crítica que vai me deixar abandonar o ministério. Ou seja, Paulo está amadurecido, Paulo sabe quem ele é. Então não é o louvor, nem a crítica, não é o aplauso, nem a humilhação, é a nossa identidade em Jesus Cristo. E por fim, eu estou caminhando para o final, como alcançar uma visão transformada? Como é que a gente então sai desse laço tenebroso do orgulho, do ego inflamado, e vai então para uma visão equilibrada, transformada, um ego que
foi transformado pelo Evangelho? Primeiro, considerando a nossa identidade em Cristo. E aí, veja a metáfora do tribunal. Olha o verso 3, lá do capítulo 4. A mim, muito pouco se me dá ser julgado por vós ou por tribunal humano, nem tampouco julgo a mim mesmo. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo cria uma metáfora do tribunal, ok? E essa metáfora é interessante, porque o que Paulo está dizendo aqui? Que todos nós temos um tribunal que nos aplaude ou nos reprova. Que tribunal é esse? A nossa consciência. E o que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: a mim, eu Paulo, que já sei quem eu sou e o que Deus me chamou para fazer, o tribunal humano, a opinião pública, a opinião alheia, nem eu mesmo julgo a mim mesmo. Então não é a opinião das pessoas, nem mesmo da minha consciência, que determina o que eu devo fazer, porque a consciência trabalha assim, ela está sempre golpeando ou elogiando. E quando você vive em função das suas percepções interiores, ou da opinião pública, ou da opinião do outro, você fica traumatizado. E aí, o que eu vou fazer para agradar? Corre para cá, corre para lá. Pois não. A mim, pouco se me dá ser julgado por vocês. Podem dizer que eu sou isso ou aquilo, ou para o tribunal humano. Nem eu tampouco julgo a mim mesmo. E aí ele entra no verso 4, olha o ponto aí. Porque de nada me arguia a consciência, contudo, nem por isso me dou por justificado, pois quem me julga é o Senhor. Você está maluco, Paulo? Quem te julga é o Senhor, aí não é um problema maior? Não. Por quê? Quando Deus olha para nós, não há nada, absolutamente nada que fique oculto. Ele sabe dos seus predicados, sabe das suas deficiências, sabe das motivações do seu coração, de modo que não é o que eu faço ou deixo de fazer que vai levar Deus a me amar. Entendam isso, e esse tem sido um problema central nas igrejas evangélicas, no ano que a gente está comemorando os 500 anos da Reforma. O amor de Deus por você, meu irmão, não pode aumentar nem diminuir. Entenda isso. Vamos supor que a partir de hoje você seja aí o melhor crente da cidade. O amor de Deus por você não vai aumentar. E se a partir de hoje você vacilar e cometer um vacilo atrás do outro, o Senhor não vai diminuir o amor dele por você. Entender o grande e inexplicável amor de Deus por nós nos traz equilíbrio, nos transforma. Eu devo fazer certas coisas e evitar outras, não é por performance, não é para ter um veredito favorável, porque o veredito já foi dado. Em mim mesmo eu estou condenado. Nada que eu faça pode provocar o amor de Deus por mim. É tudo que Cristo fez, é a obra de Cristo. Essa é a mensagem do Evangelho. O que Cristo fez graciosamente, de um modo inexplicável, me deu. É pelo que Ele fez que eu então busco fazer certas coisas, não para conquistar o amor de Deus, mas para demonstrar minha gratidão, minha obediência, minha afeição, meu amor, àquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. No cristianismo, ouçam isso, não é desempenho que leva ao veredito, é o veredito que leva ao desempenho. Qual é o veredito? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Ou seja, você não precisa buscar fazer isso ou aquilo para Deus te favorecer. Deus já te favoreceu na pessoa de Jesus. Nós somos amados e é por isso que nós obedecemos. A gente não obedece para ser amado, entenderam? Você não tem que obedecer para ser amado por Deus, você já é amado. Por isso vale a pena obedecer ao Senhor. Há uma passagem bíblica, olha só esse texto. Em seguida uma voz dos céus lhe diz: este é o meu filho amado, em quem muito me agrado. Ou seja, amado, que Deus disse sobre o Filho, Ele disse sobre todos aqueles que foram adotados. Nós somos o quê? Filhos amados. E Romanos diz assim: portanto nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, primeiro tratamento para o ego aí, irmãos, é ter esse entendimento adequado sobre a nossa identidade, quem nós somos em Jesus Cristo. E aí, o segundo ponto, contemplar a cruz de Cristo. Olha o que diz o Martin Lloyd Jones: só uma coisa que me prostra até o chão e me humilha até o pó, olhar para o Filho de Deus, em especial contemplar a cruz. A segunda coisa que você precisa fazer é contemplar a cruz.
A cruz de Cristo revela tanto o amor de Deus, a gente dá uma ênfase muito grande no amor, e de fato é o grande amor de Deus na cruz, mas a justiça. Deus puniu o meu pecado, o seu pecado na cruz de Jesus Cristo. E quando eu contemplo a cruz do Senhor, ela me humilha, porque a cruz está dizendo o seguinte: você não podia salvar a si mesmo, e por você não ter condições de salvar a si mesmo, Deus gratuitamente, amando a cada um de nós com grande misericórdia, Ele deu seu Filho naquela cruz. Então a cruz, ela nos humilha nesse sentido e ao mesmo tempo nos levanta, não para que sejamos orgulhosos, mas para que sejamos gratos pelo que Cristo fez em nosso favor. E mais, toda vez que olhamos para a cruz, Cristo parece dizer-nos: estou aqui por causa de vocês, é o seu pecado que estou levando, a maldição que estou sofrendo, seu débito que estou pagando, sua morte que estou morrendo. Nada na história ou no universo nos torna tão conscientes de nossa pequenez como a cruz. Nada na história ou no universo diminui tanto o nosso tamanho como a cruz. Todos nós temos ideias exageradas a nosso respeito, especialmente quando se refere à justiça própria, até que visitemos um lugar chamado Calvário. É lá, aos pés da cruz, que voltamos ao nosso tamanho normal. A cruz nos coloca no nosso tamanho normal. Não somos seres desprezíveis, não temos mérito, mas temos valor. Você tem valor, porque você é a imagem de Deus, a imagem do Deus Trino. Mas por outro lado, não é porque você é a imagem do Deus Trino que você tem mérito. Deus fez por amor, e a cruz nos coloca no nosso devido lugar. A cruz nos equilibra. A mensagem do Evangelho faz isso em nosso lugar. Eu vou apenas ler, por conta do tempo, quais são as aplicações que nós podemos aprender aqui, à luz do que foi dito hoje aqui, nessa questão do perigo desse orgulho e a necessidade de humildade. Quais são então as mensagens aqui? Primeiro, o ego inflado é uma doença dos filhos de Adão. O pelagianismo foi derrotado no quinto século, mas, como disse Sproul, ele passa muito bem na igreja evangélica. Boa parte das pessoas, sobretudo quando vem apresentar criancinhas na igreja, bebês quando nascem, os pais acham que a criança é um anjinho, só faltou um par de asas. Ali é um filho de Adão. Lá na igreja, quando começa a fazer bagunça, olha lá o filhote de Adão, filhotinho de Eva. Nascem assim. Do berço ao túmulo, o orgulho vai te perseguir. E não tem vacina de dose única. Não, depois daquela mensagem, depois daquela oração, a partir de agora, o orgulho não tem mais vez na minha vida. Olha o orgulhoso aí. O ego inflado é uma doença dos filhos de Adão. O Evangelho vem e traz uma cura substancial, dizia Schaeffer, mas não a cura definitiva. É um processo, a luta contra o orgulho, dia e noite, noite e dia. Mas o ego inflado apresenta sintomas. Quais são os sintomas? Fome de elogio, melindres e competição. Quando o cara começa melindroso demais, lá na igreja já tem uma regra básica. Meu irmão, olha só, com melindre você não vai alcançar nada aqui. Nada. Absolutamente nada. Se tem uma coisa que tem um pavor, é de gente melindrosa, principalmente homem barbudo. O cara, aquele grandão, barbão, já pai, já avô, vai ter magoado, você quer. Mas meu irmão, você tem 400 anos na igreja se comportando como um bebezinho de fralda. E aí, vem cá, o que você quer fazer? Vamos caminhar juntos como um homem? Ou você quer ficar aí fazendo pirraça aí? Olha, se você quer ficar pirraça, fica pra lá. Não cola comigo não. Pastor é duro, hein? Meu irmão, tem que ter firmeza para tratar. É um berçário, gente grande, melindrada. Poxa, naquela época do pastor Batatinha, eu que fazia o solo na igreja. Pastor chegou, mudou tudo. Melindrada, gente, é uma raça terrível. Fome de elogio. Aí faz uma coisa na igreja. Passou um óleo nesse. Inclusive, vou te contar uma coisa: nem Salomão pregou num púlpito desse. Uma das coisas mais bonitas dessa igreja. Eu fiquei encantado, rapaz. Que púlpito bonito. Dentro da vez eu falei, né? Rapaz, vou dizer, hein? Que púlpito. Aí o cara vem, arruma isso aqui, dá uma ajeitada, coloca. Pastor, você ouviu o que eu fiz lá? O pastor não falou nada, né? Eu que coloquei aquele adesivo lá. O pastor não falou nada, gastei meia hora, medi com a régua, 4 dedos para cá, 4 dedos para cá. O pastor nem elogiou, nem comentou.
E competição? Tem competição na igreja? Antigamente tinha na embaixada, né? Versículo memorizado, tem um exagero, a guerra, MCA, com a outra lá disputando e tal. Existe uma competição que é saudável, mas a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado, porque às vezes a gente gasta uma energia muito grande na igreja, atrás de coisas que são apenas vaidade, quando o nosso tempo e a nossa energia devem ser focados em outras coisas, irmão. Buscar edificar a igreja é mais do que essa comunidade aqui, a igreja de Jesus Cristo. Estou caminhando para o final, vou apenas ler. O ego inflado não pode ser curado com dose de autoestima. Não adianta você ficar olhando no espelho e cantar grandioso és tu. Não adianta fazer isso, fazer aquilo. É bom receber elogios. Ouçam, nós precisamos aprender a fazer elogios. Todas as cartas de Paulo, todas contêm elogios, todas. Paulo fazia elogios. O orgulhoso, ele é econômico em elogio. Ele é econômico, nunca elogia ninguém nem nada. Não, é para não ficar vaidoso, eu nem elogio. Tem que elogiar, aprenda a elogiar corretamente, com motivação correta, ensine aos outros a receber um bom elogio. Mas tem que tomar cuidado, porque a autoestima não vai curar o ego. E mais, o ego inflado só pode ser transformado pelo evangelho da graça. É o evangelho que transforma o nosso coração, é o evangelho. A mensagem do Evangelho, a mensagem da cruz, que nos fala quem nós somos e qual é a nossa vocação, o que Cristo fez por nós, o grande amor de Deus por nós. E o último ponto, então, o ego inflado deve deixar o tribunal e viver aos pés da cruz de Cristo. Olha, esqueça a opinião pública, a opinião do outro, esqueça a sua própria consciência nesse sentido. Não é que você não deve valorizar o que o outro diz, nem o que a consciência lhe diz, mas essas coisas não devem ser a palavra final. A palavra final é o tribunal de Cristo. Eu sou aceito por Deus, sou amado por Deus, com os predicados que eu tenho, com as minhas fraquezas. Isso vai nos libertar para viver o Evangelho, cumprir a nossa vocação aqui e em qualquer outro lugar. Isso libertou o apóstolo Paulo. Ele estava agora ensinando aquela igreja, destruída pela vaidade, como eles deveriam se comportar como bons discípulos de Jesus Cristo. Vamos ficar em pé? Vamos ler juntos o último texto dessa noite? Vamos ler juntos? Olha que texto maravilhoso. Mais longe, vamos lá? Mais longe de mim gloriar-me, senão na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Que assim seja, para a glória de Deus. Pastor Acla vai orar por nós.